Eu lamento não poder indicar nenhum livro em português, porque, como você sabe, o nosso mercado editorial está atrasado em aproximadamente 70 anos. Isso é uma coisa incrível, porque o efeito que isso dá é dos mais cômicos. Porque, por exemplo, outro dia eu disse aí assim, toda a história das origens da ciência moderna é tudo empulhação. Não foi nada disso que aconteceu, tá certo? Então, por exemplo, a ideia de que não, a ciência moderna, a razão e as luzes, né, expulsaram a superstição, a astrologia, a alquimia, etc., etc., e criaram uma nova era de ciência e racionalidade. Isso é absolutamente falso, absolutamente falso. O que eu estou dizendo é resultado, assim, vamos dizer, de estudos que eu fiz em livros publicados nos últimos 70 anos, que maciçamente confirmam essa tese. Como ninguém no Brasil lê esses livros, então a minha afirmação parece chocante. E daí o sujeito, baseado naquela informação que ele recebeu na faculdadezinha de fundo e quintal que ele frequentou, ele diz, esse cara não entende nada, ele falava analfabeta, aquele hora que ele está falando, só fala coisa absurda. Então, assim, é o provincianismo. O analfabetismo cria um novo critério de julgamento. Isso no Brasil está institucionalizado. Né? Então, não teve outro dia aquele rapaz que veio me informar da existência das geometrias não euclidianas? Não tem o outro que veio me informar, falando, não, você não entende nada de política latino-americana, você tem que ler o Eduardo Galeano, As Veias Abertas da América Latina. É um livro que a gente lia quando tinha 17 anos, um livro feito de besteira. Ele me dá uma informação atrasada de meio século, como se fosse a grande novidade, quer dizer, uma informação que já está mais que desmentida, desmoralizada, mas para ele é novidade. Por quê? Porque o professor indicou esse livro na faculdade. A autoridade que os professores de faculdade hoje têm sobre os alunos é uma coisa incrível, 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 incrível. Quanto mais analfabeto o professor, mais a palavra dele é tomada como coisa final. Então, assim, não se falou disso da minha universidade, então não existe. Quer dizer, que se criou, vamos dizer, uma ilusão, uma espécie de campo de avestruzes, com um monte de buraco para botar as cabecinhas, tá certo? E a total ignorância do assunto tornou-se o critério supremo de julgamento de tudo. Como esse critério, vamos dizer, é aceito assim, por aquelas comunidadezinhas, que para esses indivíduos, esses meninos são um mundo, você imagina, um garoto que vem de um meio de classe média pobre, então, entra na universidade, ele acredita que ele entrou em Atenas. Né? Aquilo para representar a cultura. Né? Então, se a informação que não chegou naquele meio não existe, é irrelevante ou é falsa. E as pessoas acreditam nisso. E a função da universidade hoje é esta: é tapar o acesso das pessoas à grande cultura do mundo. Né? Daí que, outro dia chegou aqui a informação: 38% dos alunos de faculdade no Brasil não sabem ler nem escrever. Porque o jovem do ensino médio, ele não pode ficar com 12 matérias, incluindo nas 12 matérias filosofia e sociologia. Não tem nada contra filosofia e sociologia, mas um currículo com 12 matérias não atrai um jovem. Então nós temos de primeiro ter uma reforma nos currículos. E isso não é algo trivial. Não é, o governo não faz isso por decreto, porque tem todos os entes federados envolvidos. E se você fizer isso, você será um bom professor teórico, gramsciano, marxista. Compreendem? Você não precisa ser um grande intelectual. E isto é uma das razões pelas quais o sistema educacional brasileiro está absoluta e totalmente falido. Porque as nossas universidades, todas, estão infiltradas de gramscismo. Você vai ensinar português na sala de aula. Para ensinar português hoje em dia, o que é que você faz? Você não entra com a gramática e ensina português. Você não ensina mais gramática, verbo, sujeito, complemento, objeto direto, adjunto nominal, restritivo, adjunto adverbial, verbo regência verbal, essas coisas. Nada disso, que bobagem! O português é para comunicar. Nós estamos aqui para fazer comunicação. Então você vai dar um texto para o aluno de um tema social que você queira debater, e você vai debater política enquanto está sendo pago para ensinar português.
Compreende? Porque você tem que ensinar o aluno a se expressar. E se o aluno falar português errado, não tem problema. Nós vai, nós vem, nós volta, nós quer. Isso daí não é português errado. Você tem que relativizar a coisa, é que ele não está usando a chamada norma culta. Mas essa não é a única forma de falar português. Tem várias formas de falar português. E assim você vai. Ou seja, é a lenta e gradual imbecilização de uma nação. Hoje, os nossos alunos chegam à universidade absolutamente analfabetos. Porque ao invés de aprender português, estavam aprendendo cartilha marxista. E isso ajuda muito, porque, afinal das contas, se eu quero implantar o socialismo, eu preciso dominar a sociedade, e para dominar, nada melhor do que dominar uma classe de idiotas. Então, eles são anti-intelectualistas, não querem absolutamente que você aprenda nada, que você estude nada, e se for para estudar, é para estudar do jeito que eles querem. Isto é o gramscismo, na prática. E quando eu vou descrevendo essas coisas aqui, sem que eu tenha vivido a sua vida, eu estou descrevendo alguns capítulos da sua vida em que você viveu na escola, na universidade e em tantos outros lugares. Não estou dizendo nada de novo, o que eu estou fazendo é colocar notas de rodapé naquilo que você viveu, para que você entenda que mesmo que você nunca tenha ouvido falar de Antônio Gramsci, você é um profundo conhecedor de Gramsci. Um profundo conhecedor prático, porque você foi vítima dele. Você foi vítima dele. E esta é a realidade, esta é a corrente vitoriosa, digamos assim, dentro do mundo atual, principalmente dentro do Brasil. Matheus Henrique. Padre Paulo, como as ciências humanas, mais precisamente a psicologia, podem influenciar no processo de instauração e propagação do marxismo cultural? Matheus Henrique, a sua pergunta é extraordinariamente importante. A psicologia tem tudo a ver com o marxismo cultural. O Herbert Marcuse, não é? Erich Fromm e Companhia Limitada foram responsáveis por esse casamento entre Marx e Freud, não é? De tal forma que as pulsões psíquicas são utilizadas pelos marxistas para as revoluções culturais, não é? É interessante que eles desejam usar isso tudo. Em alguns lugares, por exemplo, como foi nos Estados Unidos, não é? O marxismo cultural promoveu a revolução sexual, que se espalhou pelo mundo inteiro. Mas essa revolução sexual dos hippies, que foi causada pelos marxistas, né? Isso se vê claramente em Eros e Civilização, o livro de Marcuse, né? Nesse livro, você com toda clareza vê que existe uma vontade de usar o pensamento freudiano e as pulsões eróticas como catalisador de um movimento revolucionário. Então, está aí. Em outros lugares, como é o caso do Brasil, em que os marxistas chegaram ao poder através das eleições, uma vez que eles estão no poder, vejam que a vontade deles não é mais de fazer revoluções. O pessoal não está preocupado mais com revolução, né? Eles estão descaradamente querendo se manter no poder. Então, por exemplo, enquanto na época do Sarney, do Fernando Henrique, né, todo mundo fazia chacota, os programas humorísticos do Brasil viviam de escarnecer o presidente da República, agora que eles chegaram no poder, experimenta fazer uma piada sobre o Lula.
Experimenta fazer uma piada sobre a presidente Dilma. Né? Um escândalo, um escândalo, um escândalo. Imagina uma piada sobre o presidente Dilma. Né? Você faz piada sobre Jesus Cristo, sobre o Papa, sobre a Madre Teresa de Calcutá, sobre Nossa Senhora, mas sobre a presidente Dilma, misericórdia, não se pode fazer piada, porque isso é um crime de lesa majestade. Né? Você macular o nome sacrossanto da presidente da República, você entende o negócio? Quer dizer, não eram vocês, que revolucionários, que anteontem estavam delapidando o presidente da República? Não eram vocês que anteontem estavam fazendo chacota, escarnecendo, né? Caluniando até? Não, agora não pode. Então, vocês vejam que aí entra, né, o plano B. O plano B da história é a imbecilização das massas para que sejam massa de manobra. Então, o Brasil está aí, campeão de ignorância em todos os testes internacionais. Né? O Brasil realmente um Brasil é um país único, é um país campeão. Nós somos campeões de ignorância. Que beleza! Nossa escola é a pior de todas. Né? Nós estamos com a escola do nível da escola da Zâmbia. Né? Então tá ótimo. Tá muito bom. Que beleza. O Brasil é campeão. Então, vamos lá. Vamos imbecilizar os nossos jovens. Fazer com que eles tenham sexo desregrado. Vamos distribuir camisinha nas escolas. A gente distribui camisinha nas escolas. Faz os menores de idade terem relações sexuais precoces e depois acusa a Igreja Católica de pedofilia. Olha que beleza! Que beleza! Né? Vamos fazer isso, gente. Vamos lá. Né? Os padres é que são pedófilos. Os caras passam leis. Agora, a última novidade do nosso Brasil campeão do mundo. Né? Brasil, nação... Tinha um amigo meu, estrangeiro, claro, né? Que aprendeu essa única frase em português, que em português é errado. Né? Brasil é o país mais grande do mundo. Né? É o país mais grande, de fato. Nós somos mais grande. Nós somos mais grande em quê? Em ignorância, em depravação. Por pesquisa da Unesco, Unicef, os jovens brasileiros perdem a virgindade mais cedo do que em qualquer outro país do planeta. Não é bonito isso? Né? Nós não somos campeões? É uma beleza. Nós somos campeões agora, somos campeões absolutos em assassinatos. Nós estamos perdendo só para a Rússia. Né? Agora conseguimos matar mais gente do que a Rússia. Nós somos realmente campeões. Somos um Brasil de assassinos. Se mata nesse país por tudo. Por quê? Porque isto é a atestação, número 1, do reinado dos narcotraficantes nesse país e o reinado da falta de moral. Porque quiseram acabar com a moral cristã, tá aí. Se mata por qualquer coisa. Né? Eu que trabalho em paróquia, toda semana a gente vai benzer um cadáver, encomendar a alma de uma pobre criatura que foi assassinada. Um dia é um velho de 65 anos que foi assassinado, degolado quase, por causa de R$250. Outro dia, um velho mata 2 meninas adolescentes. Outro dia, a amante com amante de um presidiário matam um jovem de 23 anos, porque o jovem estava traindo, né, colocando o chifre no presidiário. A própria amante promoveu que o rapaz viesse na casa dela, né, com o intuito de ter relações sexuais, mas era uma emboscada para que o seu amante, que agora estava fora do presídio, matasse o rapaz com 23 anos de idade. Olha que beleza! Né? Realmente nós somos campeões. Nós somos campeões. Esse Brasil é uma beleza. Então, gente, o que é que nós podemos dizer? Né? Que as ciências humanas nas nossas universidades estão
destruindo a civilização cristã. O que nós recebemos de herança do cristianismo está tudo fracassando. Para isso se usa a psicologia, para liberar a libido e acabar com a moral cristã. Para isso se usa a sociologia, para dizer que não, nós temos, as mulheres têm direito na sociedade para escolher se vão ou não vão ter filhos, etc. e tal. Para isso se usa o próprio direito, né? Para isso se usa também os professores em sala de aula, professores de história, de geografia, para reler toda a história e ensinar aos nossos jovens como é que o mundo não é. Ou seja, essa é a grande realidade. Outro dia eu fui ver o livro de história do meu sobrinho, fiquei abismado. Fiquei abismado. Ou seja, um livro de história que não tem linha histórica. Ou seja, é feito para imbecilizar, não pode ser outra coisa. O menino fica perdido naquilo. Um capítulo começa com a Revolução Francesa, no mesmo capítulo ele retorna para as civilizações pré-colombianas e depois vai para a década de 60. No outro capítulo ele começa com a Idade Média, depois volta para a Idade da Pedra. Quer dizer, um negócio maluco que é feito para imbecilizar. Ou seja, a garantia é que com aquele livro você não aprende história, mas você aprende os cacoetes mentais dos marxistas. Entende? Por quê? Porque você vê claramente que o capítulo é montado para doutrinar. Para doutrinar. Então, essa maravilha na qual nós vivemos. Olha que beleza. Né? O Brasil é campeão. Então, tudo isso está sendo feito como? Com as ciências humanas. E a psicologia é o carro-chefe de todo esse negócio. Nós estamos agora terminando a etapa dos seminários estaduais. E no dia 15 e 16 de outubro, no dia do professor, em homenagem ao nosso grande líder, educador Paulo Freire, nós vamos realizar o Seminário Nacional de Reformulação do Ensino Médio. O ensino médio precisa de uma ampla reformulação. E não só de mudanças, é mudar o modelo. O modelo está falido. O modelo ele é muito fragmentado, ou seja, ele não desenvolve as habilidades não cognitivas ou as habilidades laborais do jovem, que são tão necessárias para a sua vida, e ao mesmo tempo ele não seduz, ele não introduz o jovem no mundo da pesquisa. Portanto, ele não cumpre nenhuma das finalidades que estão previstas no artigo 35 da Lei de Diretrizes da Educação. Portanto, chegou a hora de mudar o ensino médio no Brasil. Esse ensino médio, ele tem dificultado o crescimento econômico brasileiro. Ou seja, ele não serve ao país e o país também precisa mudar para servir a educação. Ou seja, nós estamos vivendo um pleno emprego, mas ao mesmo tempo nós temos um crescimento do PIB modesto. Portanto, eu acho que uma das causas é a gente mudar o modelo educacional na etapa mais importante da formação da escola básica, que é a etapa de consolidação da formação dos nossos jovens, que é o ensino médio. Portanto, espero que os nossos militantes, e quero convidar os nossos militantes da área da educação a participar de uma das etapas estaduais do debate sobre reforma do ensino médio, mas também quero convidá-los a todos a participar aqui em Brasília no dia 15 e 16 desse mês de outubro, do grande debate sobre o ensino médio no país.